Rafael, você tá pronto aí, ó. Vou colocar essa Hoje, finalmente, é o dia 2 de fevereiro, que a gente tanto quis, né? Tanto ansiou desde o ano passado. É o dia do nascimento da Beatriz, que é o nosso milagre, que a gente tanto sonhou, que a gente tanto pediu, que a gente tanto orou. E hoje está sendo a concretização desse sonho. Quando eu voltar, eu vou ter que ouvir, tá bom? Dá um beijo no vídeo. Tchau, mãe. Pode, beijo todo mundo. Eu acho que eu vou deixar tudo aqui, só você. Tá animado, irmão? A gente finalmente vai poder dizer aquele versículo que está escrito lá em Isaías 41, 21 ou 40, 21, alguma coisa assim. Está escrito que para que todos vejam, saibam e juntamente compreendam que a mão do Senhor fez isso. Só que a ansiedade começou a bater mais, né? Esse dia tudo eu tava tranquilo. Mas agora sim começa a acelerar. Só agora que agora as coisas vão apertando, né? O coração vai acelerando, mas estamos tranquilos. Última vez. Sentindo os chutes. Oi, Beatriz. Ela acorda, ela mexe. Eu e Ricardo, desde que a gente casou, a gente decidiu que a gente ia ter filhos, né? E a gente tirou o DIU e começamos as tentativas, fazer exame e tudo mais. Aí foi muito difícil, porque a gente, fazendo exames gerais meu e dele, a gente descobriu primeiro a varicocele, né? Aí ele precisou de operar. E mesmo depois da cirurgia, ele não atingiu o limite necessário de espermatozoides saudáveis para poder ter uma gestação de forma natural. Chegou a hora. Dentro de Vem Beatriz. Eu senti saudade do chutinho na barriga. Chutinho não, do chutão. Chutões. É uma mistura de alívio, porque, nossa, essa barriga é grande. Mas eu sinto saudade. Aí foi recomendado a gente fazer fertilização, a gente chegou a entrar em contato com clínica e fazer orçamento e tudo mais, mas antes da gente fechar tudo direitinho, a gente resolveu fazer uma prova com Deus. Coração fica acelerado, ansioso. Vou pegar a Beatriz. Porque a gente fez uma prova com Deus e se era mesmo pra gente fazer a FIV ou não, porque a gente acredita que é Deus que dá a vida, seja com FIV, seja sem FIV. Se Ele quer, não importa, pode ser de qualquer jeito. Eu fiz um pedido a Deus, que ela só engravidasse se fosse correr tudo bem a gravidez. E graças a Deus, quando ela engravidou, eu sabia que até no final ia dar tudo certo. E aí Deus nos respondeu. Para ter uma gestação natural, precisava de quantos? 15 milhões. 15 milhões de espermatozoides. Você tinha 2. Tava dando 2 milhões. Só que com fracos e baixa qualidade. Aí a gente fez assim, se precisa de 10, então pelo menos 7. De 15? Eu fiz uma prova assim, já que eu preciso de 15, se no próximo exame desse acima de 7,5, que era metade, eu não ia fazer a FIV, porque Deus estava respondendo. E nisso eu já tinha feito, eu fiz a primeira de 1,2 milhão, fiz a segunda 1,6 milhão, a terceira 2 milhões, mas nunca acima de 2 milhões. Quando eu fiz essa, depois da prova com Deus, deu 10 milhões. A gente ficou surpreso. Resposta de Deus para a gente não fazer e aguardar o tempo certo dele.
Aí a gente ficou muito feliz, né, que iria dar certo e logo em seguida Deus já confirmou esse propósito com uma gestação. Só que eu descobri essa gestação quando eu tinha um cisto de 9 centímetros. Um cisto de 9 centímetros, que é o tamanho de uma laranja. E aí eu descobri, falei assim, meu Deus, agora eu vou ter que operar e tudo mais, vai atrasar a questão de gravidez. E aí tive que operar porque estava muito grande, o médico falou que poderia torcer, né, pesar meu ovário, torcer, eu perder o ovário e tal. E aí eu fui fazer o risco cirúrgico para operar. No risco cirúrgico eu descobri que estava grávida. Aí já era Deus confirmando que a gente poderia sim engravidar de forma natural. A gente já havia tentado e não tinha dado nada e aí agora tinha dado. Mas infelizmente a gente perdeu essa gestação e depois disso eu passei pela cirurgia e na mesa a médica tem os exames de imagem, tudo direitinho. A médica palpou antes da cirurgia, uma semana antes ela palpou, sentiu o cisto porque ele era muito grande. Mas aí depois lá não tinha mais nada. Fui lá, fiz a cirurgia e não tinha mais nada. E foi um dia antes, né? Um dia antes ela estava bem ansiosa, meio nervosa, preocupada. Eu perguntei a ela porque ela estava assim, para ela ficar calma, ficar tranquila, que Deus estava sob controle. E brinquei com ela, falei, vai que você chega lá na hora e não tem nada. Deus já operou o milagre. E com isso, ela se acalmou e fomos para a cirurgia no outro dia. E fomos. Aí o desespero foi que eu fui, operei e tudo mais, mas aí quando a enfermeira chegou no quarto com o negocinho para biópsia, né, do que tinha tirado, ela falou que era do ovário esquerdo, e sendo que eu vim para operar o ovário direito. Aí eu já entrei no desespero, falei, meu Deus, perdi meu ovário direito e agora tem outra coisa no meu ovário esquerdo, o que aconteceu? Eu fiquei naquele desespero. Aí ela não sabia responder, ligou para a doutora e aí que a doutora falou pra gente que tipo assim, aí ela falou, eu tava lá na hora, não tinha nada no ovário direito. Gente, um cisto de 9 centímetros. Deus fez um milagre, a gente tem que passar pelo processo, né? Igual eu sempre falo, eu cito, quando eu conto essa história, eu falo sobre Daniel na Cova dos Leões. Deus não livrou Daniel de ir para a Cova dos Leões, mas Deus deu o livramento dele lá. Então Deus às vezes permite a gente passar pelo processo para o nome dele ser glorificado. E ali, nossa, eu fiquei tão feliz que eu não tinha perdido meu ovário, que tinha vivido mais um milagre. E depois disso, passaram-se os tempos, a gente engravidou de novo, aí a gente ficou feliz, mas novamente a gestação não evoluiu. Aí eu tive que passar pelo AMIO, esperei o período para poder retirar, e aí depois a gente fez o AMIO, que foi no dia 3 de fevereiro do ano passado. E aí a gente estava assim, o médico falou, você tem que esperar um tempo agora, não pode engravidar. No mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Aí a gente começou a tomar remédio, mas quando foi em abril, o Ricardo falou comigo, amor, não vamos ficar tomando esse remédio não, vamos nos prevenindo, mas para não ficar colocando hormônio no corpo e tudo mais. E eu falei assim, eu vou esquecer um pouco esse negócio de gravidez, vou cuidar de mim, a gente comprou viagem, não? Compramos viagem, fizemos um monte de coisa. Compramos viagem para Balneário Camboriú, gente. Quem vai para Beto Carreiro grávida? Eu não estava com pretensão nenhuma, assim, já tinha esquecido gravidez. Aí, quando foi em maio, eu comecei a fazer um monte de procedimento, né? Na boca, no dente, cuidando. Extração. Implante, tudo mais. Aí tomei um monte de antibiótico, um monte tomando antibiótico. Aí foi chegando próximo de uma das viagens que a gente ia, e eu tomando antibiótico. Aí eu ia fazer meu cabelo, fazer selagem no cabelo, e o Ricardo, amor, faz um teste de gravidez antes de fazer a química no cabelo. Aí eu falei assim, amor, não tô grávida não, tô tomando um monte de remédio aqui, não tô grávida. Aí ele, não, mas faz, que não sei o que, foi lá, trouxe aquele monte
aquele monte de teste. E eu falei, vou fazer por desencargo de consciência, para esse homem ficar quieto, para depois não falar nada. Quando eu fiz o teste, gente, subiu aquela linha, eu nem acreditei. Eu não tive nem reação, nem ria. Tipo, porque assim, gente, não, é mentira. Eu coçava o olho, assim, não tá certo. Você tem um vídeo, né? Eu tenho um vídeo. E no vídeo eu tô com o maior cara, tipo assim, não, gente, não tô enxergando, eu coço o olho, olho de novo. I've screamed, I've cried, had to lose you once, to lose you. Glória a Deus! E realmente tava grávida da Beatriz, nosso milagre. E aí foi dando tudo certo, Deus foi abençoando. A Beatriz, uma neném muito ativa. E a gente provou mesmo da bondade de Deus, da misericórdia e da graça de Deus, porque a gente não merece, né? Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso. E hoje a gente está aqui, finalmente, para conhecer a Beatriz. Conhecer nosso milagre. E amanhã a gente vai sair daqui, não de braços vazios igual ano passado, mas com a Beatriz no colo. Porque Deus é bom. Eu já vi esse neném é muito desejado, esse pai, esse amor. Antes da Beatriz existir, eu já oro para ela, já orava por ela, para ela ser uma boa moça, para ela ser uma moça dedicada, inteligente, serva de Deus, para ela ser melhor do que eu e o Ricardo somos, para ela ser trabalhadora, para ela se casar com uma pessoa, ter uma pessoa boa do lado para seguir a vida, e que ela nunca abandone Deus para nada, porque foi Ele que concedeu a vida para ela. E é isso. Ei, bebê! Oi, Beatriz! Seu irmão tá ansioso pra te ver. Tá com sono ainda. E depois de 2 perdas que a gente teve, foi muito difícil. Inclusive, ano passado, no dia 3 de fevereiro, eu estava aqui no hospital para fazer um AMIL, né? Então eu saí daqui sem meu bebezinho. E amanhã, dia 3 de fevereiro, eu vou estar saindo daqui com a Bia no colo. Calma! Você tá bem? Não, ficou até quietinha agora. Ouvindo a voz do papai. Ei! Que linda! Tá nervosa? Calma, no Gu será mais fácil, né, minha filha? I've screamed, I've cried, Isso, aí puxa pra frente. Calma que o papai tá fazendo a sua primeira troca. Ui, pronto. Vou melhorar, eu prometo. Lindona. I feel I can't get closer. Ai, maravilhosa a sensação de ter a Beatriz Do aqui. you feel the Depois de same as me? muitas orações, mas a gente tá vendo a mão de Deus I look for clothes sobre a nossa vida. É, Beatriz? Ah, tá fazendo pirraça já. I see you in evening light. Sometimes all the time, Beleza. all the time, all the time, Ô pai, all the time, all the time, all the time. Don't you smile with perfect fun? Don't you settle in
Aqueles quilos 970. Eu acho que só 2 sacolas de feijão não vai dar não, hein? Você treinou em casa. 3? Faltou uma. Olha a Beatriz, olha o seu irmão. Olha só que linda. Olha seu irmãozinho. 3.980. Bonita, né, Rafael? Olha só, tá rindo. Olha que linda. Vamos lá, Beatriz. Vamos. Seu irmãozinho. Seu ativa. Chorando. Esperto. 52 centímetros. 3,980 kg. Grandona. Olha só que linda. Bem tranquilinho. Nem tá chorando muito. Tá com sono, bebê? Muito lindo. Muito lindo. Olha. Que linda. Don't you settle in, jump off and swim for sure. I wanna be there when you're falling. You're all I wanna see. There are parts of me. Olha só, missioneira. Preguiçosa. I see Nossa, mais gordinho que o Rafael. Poxa, dela é do tamanho de uma tora. De um pão de tatu. sometimes all the time. All the time, all the time, all the time. All the time, all the time, all the time. I see you in evening light. Ah, Beatriz. Esse é o irmão mais velho dela. Pegou no irmãozinho dela. É tão fofinho, né? Ah. Eu pesado mesmo. Tá gostando? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso, garoto. Puxa a bolsinha aqui, ó. Cheirinho dela. Segura. Essa aqui é pesada. Será que ela tá gostando? Acho que não. Ela tá chorando. falar. Que lindo. Olha o sorrisinho dela, gostosinho. Tá olhando. Isso. Acho que eu quero isso. E Beatriz, Que linda. seus padrinhos chegaram, né, Lulu? Então, Tiago, abençoa ela. Ora, mais alto. Eu tô nervosa. Emocionada. Que ela cresça extraordinariamente, com muita saúde, seja muito feliz e próspera em tudo que ela for fazer. Amém. Amém. Meus olhão, abre os olhão. Você já viu o olho? Você nem abriu o olho, a gente tá querendo abrir agora, Gatinha. Ela tá irritada. Agora ela aceitou, só que o outro braço ainda não.
quero fazer de Barcelona.